Olá, queridos, graça e paz. Hoje estamos num formato diferente, um formato de vídeo, até porque nós estamos na reunião do nosso presbitério, que inicia hoje e termina no sábado à noite. Mas, de qualquer forma, eu não queria que os irmãos ficassem sem aula de hoje, e por isso eu estou gravando esse vídeo aula para vocês. O material, como sempre, estará disponível para vocês lá no WhatsApp, de estudantes. Mas, amados, nós vamos começar falando sobre a Palestina do Novo Testamento. E aqui nós pretendemos, com esta aula, explorar o contexto histórico da Palestina no Novo Testamento. E também compreendermos a história e também a geografia da região, vai nos ajudar a entender melhor as Escrituras e os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, vamos à aula. Primeiro, eu quero que vocês entendam o contexto. Primeiramente, no Antigo Testamento, nós vemos que ele termina com Israel sob domínio do Império Persa, e o Novo Testamento vai iniciar com Israel sob domínio romano. Então vejam que Israel nunca foi realmente livre no sentido de autonomia depois que o reino se dividiu. Então houve grandes batalhas ao ponto de Israel ser levado a cativeiro. Uns para a Babilônia, outros para o reino da Síria. E aí nós observamos que o Antigo Testamento termina com Israel, sob domínio do Império Persa, e quando abrimos as páginas do Novo Testamento, nós encontramos aqui Israel sob domínio romano. E aí, claro, meus irmãos, há toda uma trajetória para que o Israel ele ficasse sob domínio romano. E aqui nós temos aqui os períodos de transição. Vamos estudar melhor isso quando os irmãos estiverem estudando a disciplina de período interbíblico. Mas aqui vai um resumo para vocês compreenderem o porquê o Novo Testamento ele inicia com Israel sob domínio romano. Então, a primeira coisa que vocês observam nesse período de transição é os persas. Então, houve a dominação persa e a influência na cultura e também na identidade do povo. Então, houve uma certa mudança aqui no período persa. Então, depois do período persa, então se levanta a revolta judaica contra os seleucidas e que vão buscar o quê? Independência. Lembrando que os seleucidas, ele é oriundo de Seleucida, que era um general de Alexandre o Grande. Então, nisso se dá o período macabeu, que é marcado pela revolta judaica contra o domínio seleucida. E aí, depois disso, meus amados, vem os gregos, com a sua cultura, que vai impactar na língua e também na filosofia. Então veja que esse período grego em que Alexandre ele teve reinando sobre não só sobre Israel, mas todas as nações conquistadas pelo seu império, observamos, irmãos, que ele vai implantar a língua grega. Ele heleniza as sociedades onde ele domina. E também ele tenta influenciar com a cultura grega, o pensamento grego, que é justamente a filosofia, que também vai ter uma influência no mundo do Novo Testamento. E, finalmente, nós observamos o período romano, que teve um impacto também na vida, na política social do povo judeu. Certo, queridos? Conforme observamos, qual foi o impacto persa sobre Israel? Observe, irmãos, que primeiro houve a conquista assíria. Então, o Reino do Norte foi conquistado pela Síria no ano de 722 a.C. E essa dominação persa, eles buscavam o quê, amados? Destruir a identidade do povo. Era o chamado período de caldeamento, quando eles procuravam tirar as pessoas daquela cultura e colocar outra. Então você perdia totalmente sua cultura, sua identidade, você perdia a sua religião, você perdia as suas convicções, até mesmo muitas vezes a língua.
E aí, meus amados, que surge o povo samaritano. Então, a partir do impacto persa, ou seja, da dominação persa, então surge um povo mestiço, né? Enfraquecido na fé. Então, observe que ainda nutria uma certa lembrança, uma certa tradição, né, da fé de Abraão, né, conforme nós vemos na Bíblia, no Novo Testamento, mas era um povo mestiço, era um povo que não tinha uma identidade propriamente judaica, era misto. Por isso, irmãos, eles não eram aceitos pelo povo de Israel. E aí chegamos também a observar e estudar sobre o Império Babilônico. Então, primeiramente, vemos que a dominação babilônica sobre o povo de Israel se dá ali no ano 612. Né? A Babilônia domina a Síria, né? E conquista o povo samaritano também. E qual era a estratégia de dominação da Babilônia? O objetivo era extrair o máximo do povo judeu. Tanto é que quando nós abrimos o livro de Daniel, nós vemos que é selecionado homens, rapazes de boa aparência e que tivesse afinidade com alguma área. E justamente rapazes da nobreza de Israel, para poder assistir diante do rei babilônio. Enquanto os assírios, eles tinham a ideia do processo de caldeamento, que era tirar o povo daquela localidade que ele domina, leva para outra localidade totalmente estranha, que ele não conhece, e traz outro povo que não conhece também aquela cidade, ou seja, Israel, e é colocado ali. E claro, quando, com base nessa dominação, então foram deixados coxos, aleijados, doentes, idosos, né? E quando trouxeram o povo estrangeiro para a terra de Jerusalém, então logo se dá ali, ou melhor dizendo, né, no reino do norte, então logo vai nascer o povo samaritano, através dessa mista, dessa mistura de povos. Né? Já o Império Babilônico, ele procurava levar o povo para o Império, e ali eles procuravam extrair o máximo dos seus conquistados, né? Aqui do povo judeu. E aí é no cativeiro babilônico que o povo judeu ele vai crescer, ele tem um crescimento. Então veja que ele cresce, ele se expande, né, de forma econômica, porque havia uma certa liberdade, e também cresce em cultura. Então foi na Babilônia que vai nascer a sinagoga. Então veja que no Antigo Testamento você não ouve palavras como Império Romano, você não ouve funções como centuriões, você não vai ouvir isso. Também você não vai ouvir a palavra sinagoga, ela vai aparecer no Novo Testamento. Mas só que o Novo Testamento não mostra o nascimento da sinagoga. Né? O que nós entendemos aqui é que simplesmente ela vai nascer exatamente na Babilônia, quando o povo vai em cativeiro, eles procuram estudar a palavra de Deus, adorar a Deus de alguma forma. Certo, queridos? Então, falando na era grega, né, quando Alexandre, e já falamos aqui anteriormente, né, ele vai ascender ao trono no lugar do seu pai, Filipe da Macedônia. Então ele vai implementar, né, ele vai colocar a língua grega como sendo universal, né, e também a cultura grega. Então, voltando à ideia da linguagem grega, então vocês vejam que a linguagem grega era como se fosse o nosso inglês hoje, que é uma língua universal, onde você chegar em qualquer lugar do mundo, falando inglês, você consegue realmente viver, né? Isso é chamado de helenização, ou seja, ele passa a inculcar nas pessoas a assimilação do jeito grego de ser e também de pensar. Né? Tanto é que nós, quando vamos para o Novo Testamento, você vê toda uma cultura helênica no meio do povo de Deus. Né? Inclusive a própria língua. Você vê os livros do Novo Testamento, todos são escritos em grego. Né? E quando Alexandre morre, o seu império é dividido. Né? Então, após a morte dele, os seus generais dividem o império. Então, nós colocamos aqui na nossa aula quem foram esses generais, ou principais generais, que dividiram o Império Macedônico depois da morte de Alexandre. Né? Então, foram eles Ptolomeu,
que assumiu o controle do Egito, fundando a dinastia ptolomaica, e ele vai transformar Alexandria em um importante centro cultural e comercial. Né? Foi lá em Alexandria que Ptolomeu ele vai criar a grande biblioteca de Alexandria, que foi incendiada e todo o seu acervo foi queimado. Né? Já Seleuco, outro general de Alexandre, ele conquista a Babilônia e a maior parte da Ásia, né? Ele agora vai estabelecer o Império Seleucida, que se estendia da Grécia até a Índia. Seleuco, perdão, não é Seleuco, é Cassandro, né? É Cassandro. É só observando aqui que aqui é Cassandro, certo, irmãos? Então, o general Cassandro dominou a Macedônia e a Grécia, assumindo o título de rei e dando início à dinastia Antigônidas, né? Isso com Cassandro. E Lisímaco, que era outro general de Alexandre, ele passa a controlar a Trácia e parte da Ásia, e ele vai fundar o quê? O reino da Trácia. Então, o reino da Trácia foi fundado por Lisímaco, um dos generais de Alexandre o Grande. Quanto ao período macabeu, como nós podemos observar aqui, vocês vão ter na apostila de vocês, aqui está um pouco embaralhado, porque na hora que eu fui consertar o slide, né, ou seja, editar o slide, então embaralhou e eu não vi, quando eu passei para PDF. Né, mas no slide PowerPoint ele está bem, está ok. Mas em si, meus amados, esse período macabeu ele é marcado pela revolta dos macabeus. Né? Então, essa revolta em si se dá contra exatamente o Império Macabeu, o Império Seleucida, que dominava ali sobre o reino de Israel. Né? Então, eles eram oprimidos. Então surge ali um imperador chamado Antíoco Epifanes, que ele é do Império Seleucida, ele começa a oprimir o povo, ele chega a sacrificar um porco no altar do templo, ele chega a obrigar os judeus a comer até própria fezes de porco em si. Então, observe, irmãos, que quem lidera essa revolta é o general chamado Judas Macabeu. Então, ele era um judeu que ele vai liderar essa revolta contra o Império Seleucida. E claro que ele obteve vitórias, né? Obteve vitórias. Então veja que ele conquista uma certa independência, embora curta independência, ele vai de fato conquistar essa independência para o povo judeu. Só que houve muitas intrigas, muitas conspirações, né? Ao ponto de quê? Ao ponto de dividir o povo. E o povo retorna, né? Retomada da dominação. Né? Então, por haver brigas internas, né? Depois da retomada da dominação, vocês vão ver agora o Império Romano ele florescer. Né? Então, amados, como seria ou como é a Palestina do Novo Testamento? Primeiro, ela é dividida nas regiões da Judéia, como nós observamos aqui em nosso mapa, a Samaria e também a Galileia, né, que fica aqui nessa região aqui, a Galileia. A Galileia é a região onde Jesus passou a maior parte de seu ministério, pregando o evangelho, curando enfermos, né, e expulsando demônios. E vemos que esse local ele se constitui como terra santa. Então, o Mar da Galileia, Betsaida, onde Jesus andou, Cafarnaum, onde Jesus andou, e Magdala, onde Maria Madalena, que na verdade não é Madalena, é Magdala, ou de Magdala, ela é dessa região aqui, Maria, né, que Jesus ele vai perdoá-la, né, daquele apedrejamento que os fariseus pretendiam alçar contra ela para poder assim pegar Jesus em alguma falha. Então, meus amados, quando chegamos a Jerusalém nos tempos de Jesus Cristo, né, e vamos ver também as viagens missionárias, nós aqui exploramos o quê? Jerusalém no tempo de Jesus, né, as viagens missionárias e a importância histórica e religiosa dessas jornadas de Paulo, né, para a nossa vida, para o cristianismo, para a igreja em nossos dias.
Então, primeiramente, observe Jerusalém nos tempos de Cristo, né? Jerusalém ela é a capital histórica. Em Jerusalém, meus amados, a antiga capital do reino de Judá, ela é símbolo da unidade do povo judeu, né? Primeira coisa que se entende é isso. Então, Jerusalém era a capital, né, do reino de Judá. Mas quando observamos aqui, no contexto do Novo Testamento, nós vemos uma Jerusalém sob domínio dos romanos. Veja que os romanos eles conquistam a Judéia por volta do ano 63 a.C. Ele vai estabelecer um reino semi-autônomo, né? Ou seja, havia liberdade e havia não liberdade. Ao mesmo tempo que o povo era livre, o povo também era escravo, pagava imposto. Então foi nesse contexto que Jesus vai nascer. Né? Jesus nasce sobre o poderio do Império Romano. Tanto é que quando nós lemos Jesus ele pagando imposto a César, dizendo de quem é a esfinge, né, a face que se vê nessa moeda, né? Então responde César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus Cristo ele nasce nesse contexto onde o Império Romano dominava sobre a Judéia. E qual seria, meus amados, a importância de Jerusalém? Então, nós temos aqui 4 tópicos que podemos refletir. Primeiro, o templo era um local de oferendas, local de oração e também de estudo da Torá. Então, observe que o templo, na época de Cristo, estava em andamento, estava em total funcionamento, né? Tanto é que Jesus vai ao templo muitas vezes. Jesus ele repreende as pessoas que faziam da casa de Deus, né, um covil de ladrões, como nós sabemos. Então o templo ele estava em pleno funcionamento. O outro quadrado aqui, o outro tópico, nos trata sobre a Cidade Baixa. Então, que é a parte mais antiga com mercados, ruas movimentadas e casas simples, né, a Cidade Baixa. E qual a importância política de Jerusalém na época de Jesus Cristo? Então veja, meus amados, que era a sede da Assembleia Suprema, tornando-se cidade romana em 6 depois de Cristo. Né? Então ela torna-se de fato uma cidade romana. E a importância religiosa? Então sua importância religiosa, meus amados, é que ela era o centro da formação judaica e importante para as correntes religiosas. Né? Então, quando a gente vê esse contexto no Novo Testamento, nós vemos o templo funcionando, vamos ver aqui o Sinédrio também em pleno funcionamento, nós observamos as instituições em Jerusalém funcionando, né? Nós vemos os partidos, né, ou as facções que ou se aliava a Roma, como por exemplo os herodianos, ou pelejava contra Roma, como por exemplo os zelotes, certo, queridos? As línguas que eram faladas em Jerusalém na época de Cristo era o aramaico, que possivelmente foi uma língua que Jesus falava, uma língua comum, né? O hebraico ele era mais utilizado era um idioma litúrgico, né? Que era ensinado na sinagoga e era conhecido também por Jesus. E o grego, então língua franca romana que era usada em documentos e também na comunicação oficial. E aquela questão de que Jesus, certamente, quando ele trata com Pilatos, ele fala em grego ali. Ele trata o idioma de Pilatos. E como falei para vocês, nós temos aqui o Sinédrio, né? E os partidos, né? Ou as facções. Então o Sinédrio, meus amados, era composto por 71 membros, né? E tinha o sumo sacerdote como o líder, né, do Sinédrio. Então, por isso, quando Jesus é levado ao Sinédrio, então ele se depara com um sumo sacerdote para julgamento. Mas entre os grupos que aconteciam, que existiam, que eu falei aqui para vocês em Jerusalém, havia os saduceus, que era o grupo religioso que destacava pela sua postura pragmática. Eles eram ricos, inclusive há um certo comentário, estudo, que nos mostra que os sacerdotes ou sumos sacerdotes, eles eram saduceus.
né? Havia os fariseus, que era um grupo religioso que ensinava a observância rigorosa da lei judaica, então era necessário observar a lei judaica. Havia os essênios, que era um grupo religioso que buscava a pureza e a retidão espiritual. Como nós comentamos certa vez, os essênios eram tipo monges, né? Viviam nas cavernas, no deserto. Eles se... como é que diz? Eles se distanciava da sociedade, né? Até porque tinha aquela ideia da pureza, né? E os zelotes, que era um grupo político religioso que defendia a revolta contra o domínio romano. Inclusive, entre os discípulos de Jesus Cristo, houve um dos zelotes, né? Ou ex-zelotes, que era exatamente Simão o Zelote, né? Eles pegavam em armas, eles faziam rebeliões, eles pelejavam, lutavam, exatamente para se ver ali livre do domínio de Roma sobre eles. E quando tratamos aqui, amados, da viagem de Paulo, né, das viagens de Paulo, né, nós temos aqui a primeira viagem missionária dele. Nessa primeira viagem missionária, ele parte da Síria, né, da Antioquia da Síria, e ele vai ser acompanhado por Barnabé e João Marcos. Depois, há uma separação entre eles por divergências, né? Então, eles pregam em Salamina, né, ali em Chipre, né? Eles pregam na cidade de Salamina e de Pafo, e lá eles vão enfrentar oposição, né, contra o evangelho ali, né? E na Ásia Menor, eles evangelizaram em Antioquia da Psídia, em Icônio, Lista e Derbe, né? Exatamente na primeira viagem missionária. E não só teve, irmãos, essa primeira viagem missionária de Paulo, mas teve outras, como a segunda e a terceira viagem missionária. Então, Paulo, na sua segunda viagem, visita a Grécia, onde ele é levado ao Aerópago, né, para poder ali discursar, né, junto aos doutores, né, os filósofos da época em si. E na terceira viagem missionária, Paulo vai se concentrar mais em Éfeso, né, passando ali 3 anos naquela cidade, ensinando e pregando o evangelho da graça. E qual foi o legado que Paulo deixou, né, para nossos dias, em sua época e para nossos dias? Então veja, irmãos, que as viagens de Paulo foram cruciais para a propagação do cristianismo no mundo greco-romano, né? Então, quando observamos desde a ascensão grega, quando ele domina ali quando é dominado por Alexandre, quando Alexandre ele implanta a cultura grega, ele vai helenizar, né, as sociedades em si, inclusive implantando a língua grega. Então veja, irmãos, o lado positivo, em que a linguagem grega, ela pôde chegar, o evangelho pôde chegar através da pregação em grego, como Paulo falava, né, aos recônditos, aos cantos do mundo antigo ali, ele pregando o evangelho. Então houve essa facilidade, primeiramente porque a língua grega, ela era a língua universal da época. A filosofia também, de certa forma, facilitou com que Paulo ele pudesse discursar entre os gregos, né, quando ele foi levado lá em Atenas, no Aerópago, para poder assim discursar, né? Então, houve ali conversões. E as jornadas de Paulo foram marcadas por desafios, como nós observamos, por muita oposição, né? Por cadeias, por risco de morte que Paulo correu, mas tudo isso fortaleceu a fé dos primeiros cristãos e expandiram o alcance do evangelho até chegar aos nossos dias. Então, Paulo não só deixou o legado para as igrejas que ele fundou, que ele plantou em sua época, mas também deixou um legado entre nós, cristãos, em nossos dias. Que Deus, irmãos, possa nos abençoar, que possamos, através do estudo da geografia bíblica, da arqueologia bíblica, poder entender, poder aplicar também em nossos dias, poder aplicar também em nossas igrejas. Peço aos amados irmãos que leia a apostila que está sendo postada lá no grupo sobre essa aula de hoje. Ela vai estar mais completa, mais detalhosa, né, que eu costumo fazer
em PDF. Então, assim, vocês só vão ter a crescer, né? O que vocês vão ganhar é crescer na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Tá certo, queridos? Que Deus possa abençoá-los aí em Rondônia, que esse seminário ele possa ser bênção nas mãos do Senhor e que a partir de vocês possam surgir pastores, missionários, evangelistas, para poder assim expandir mais e mais a palavra de Deus em nosso país e também fora dele. Que Deus abençoe a todos, irmãos. E se Deus quiser, na próxima quinta-feira, nós estaremos dando a nossa última aula de geografia bíblica para vocês, né? Então, conforme conversamos com o pastor Josué, ele falou que as aulas de seminário vão até o dia 20, né? Como na quinta-feira vai ser 19, então, de fato, será a nossa última aula. E claro que os trabalhos que os irmãos nos repassaram vão estar sendo corrigidos e as notas vão estar sendo deliberadas para vocês, tá certo, queridos? E também aqueles que não entregaram os trabalhos que nós passamos, que possa fazer, até porque nós não teremos uma prova formal. Então, através dos trabalhos, é que eu vou estar avaliando vocês dentro do andamento dessa disciplina, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém?